Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso ciclo de palestras sobre economia criativa, do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades da Universidade do Estado da Bahia. Meu nome é Juliana Arise, a mediação de hoje será feita por mim e por minha colega Geisa Félix. Nós somos mestrandas do Programa de Tecnologia, de Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, GESTEC, da UNEB. Eu sou formada em Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo e Produção Cultural. Fiz também a especialização em Estudos Culturais, História e Linguagens. E, atualmente, estou coordenando um projeto social intitulado Sementes do Amanhã, que ele foi fruto, na verdade, de um curso de extensão em Direitos Humanos, organizado aqui pelo nosso centro, né, pelo CRDH, coordenado pela professora Denise Freitas Rocha. Geisa, a minha parceira de hoje, ela também, como eu falei, é colega do mestrado e também tem a sua formação em contabilidade e administração. Ela trabalha no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo aqui do estado da Bahia e tem uma vasta experiência em corporativismo. O nosso Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, ele é coordenado pelos professores doutores José Cláudio Rocha, Luiz Rocha e Denise Rocha. Hoje a nossa programação, ela integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, intitulada Inteligência Artificial, Nova Fronteira para a Ciência Brasileira. Então, o nosso convidado será apresentado por minha colega Geisa. Lembrando que as perguntas elas podem ser feitas durante, né, a palestra e através do nosso chat, tá? No final, o nosso convidado ele vai responder todas as perguntas. Vamos pedir a todos, a todas que, por gentileza, desliguem seus microfones para que isso evite aí interferências em nossa palestra. Vamos agora conhecer o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos. Com você, Geisa. Bom dia a todos. Vamos apresentar aí o professor doutor Giancarlo Felipe Isaac, que tem uma vasta experiência, uma grande participação aí na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele que é doutor em design pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em administração na área de políticas públicas e gestão institucional e desenvolvimento sustentável, tem especialização em perícia, auditoria e gestão ambiental, é turismólogo formado pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Florianópolis, Santa Catarina. Também é auditor acreditado nas normas ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade, e ISO 4001, o Sistema de Gestão Ambiental. Professor pesquisador do GEPLAN, Grupo de Pesquisa em Planejamento e Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente desenvolve o projeto Retrilhar, revitalização de trilhas ecológicas, onde oportuniza a aplicação dos conceitos desenvolvimento local e sustentável, experiência e integração no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, bem como o projeto de pesquisa A Mobilidade e o Turismo na Ilha de Santa Catarina, relações entre experiência, sustentabilidade e valorização do espaço. Leciona disciplina em nível de pós-graduação e graduação em planificação territorial, planejamento de turismo, turismo rural, perícia e auditoria ambiental, planejamento de roteiros turísticos, além de colaborar na geração de conhecimento nas áreas de agricultura familiar, sistemas taxonômicos e turismo por meio da valorização, identificação e proteção, bem como no desenvolvimento regional e sustentável por meio de roteiros turísticos e das indicações geográficas. Seja bem-vindo, professor. E agora a gente passa aí para o senhor. Que bom, muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz, né? Eu quero agradecer inicialmente a indicação do professor Dr. Felipe Bonfim, né, por ter indicado o meu nome, agradecer ao convite formulado pelo CRDH da UNEB, em nome dos professores Dr. José Cláudio Rocha, Dr. Luiz Rocha, da doutora Denise, né,
agradecer a todos os colegas presentes nessa sala, né? Agradecer as mediadoras, a Geisa e a Ju, muito obrigado pelas orientações que vocês me deram essa semana, né? Parabenizar pelo projeto aprovado em inteligência artificial. Nós temos aqui também um trabalho desenvolvido com rede de Hopfield. Nós criamos 96 neurônios artificiais e estabelecemos um novo caminho matemático para encontrar um outro resultado mais preciso para uma metodologia de definição e escolha de portfólio para o desenvolvimento do turismo no espaço turístico. Então, eu quero parabenizar a iniciativa desse projeto e dizer que o CRDH, né, estou tendo contato com o CRDH agora, mas na minha compreensão e no meu entendimento, ele já estabelece um fundamento da própria humanidade, que é mesmo a distância, por meio virtual, de nós nos sentirmos aquecidos, de nós nos sentirmos próximos, de nós nos sentirmos acolhidos. Então, muito obrigado pelo convite, e eu vou, então, apresentar esse tema de indicações geográficas. Eu vou abrir a tela. E vou passar, portanto, ok, deu para... Abriu? Sim, já estamos vendo. Então, a ideia de falar sobre as indicações geográficas como forma de estimular as propriedades rurais familiares para o desenvolvimento turístico e criativo requer, inicialmente, que nós falemos de espaço rural, né? E o espaço rural brasileiro, ele tem, nas últimas décadas, passado por transformações bastante sensíveis sobre o ponto de vista econômico, tecnológico, social, político, cultural, e essas transformações, então, elas geram, não novas formas de produtividade. O Graziano chama de pluriativismo, a Pafunda chama de novas ruralidades, mas essas transformações diminuem, portanto, as carências na queda da renda agrícola e por essas razões, então, ela se torna um elemento importante para o desenvolvimento do próprio espaço rural. Além disso, o espaço rural brasileiro, ele se apresenta de forma ampla, ele tem um clima propício, ele tem uma hidrografia gigantesca, ele tem um solo adequado que possibilita, portanto, o desenvolvimento de diversos tipos de cultura ao longo de todo o ano, e isso favorece, portanto, um processo de diversificação e contribui para diferentes cadeias e para o aumento da balança comercial brasileira. Contudo, eu quero retornar um pouquinho no tempo, mais especificamente entre a década de 40 e 60, trazendo aí que o fomento das políticas públicas focadas na melhoria, por exemplo, da agricultura, como forma de impulsionar uma agroindústria brasileira pujante, aliado à própria Revolução Verde, ela resultou, de uma forma ou de outra, no achatamento do pequeno produtor em todo o país, e isso fez criar, de forma muito clara, a agricultura patronal e a agricultura familiar. E essa divisão, portanto, ela trouxe, no bojo dessas transformações, a especulação fundiária, o êxodo rural que enfileira, engrossa as fileiras das favelas, cria neuroses
psíquicas, neuroses sociais, gera rugosidades em todo o sistema e, sobretudo, desenvolve um sistema de ocupação nas encostas em áreas com inclinação acima de 45 graus. E, finalmente, essa divisão entre a agricultura patronal e familiar, ela trouxe, portanto, a marginalização da própria agricultura familiar, que eu particularmente divido aí em 3 grupos bastante claros. O grupo dos capitalizados, que são aqueles que estão integrados no mercado e representam 71% no contexto da produção familiar. Os descapitalizados, que têm alguma capacidade produtiva e representam aí 19% da produção familiar, e aqueles que são residentes no espaço rural, que vivem da agricultura de subsistência, são eminentemente assalariados e representam aí 10% da produção familiar brasileira. Então, essas transformações ocorridas por meio do desenvolvimento dessas políticas públicas que tiveram o foco no desenvolvimento de uma agroindústria pujante, ainda atualmente, faz com que os pequenos produtores rurais e pesqueiros eles encontrem dificuldades em 2 campos muito claros. O primeiro campo é no que diz respeito ao desenvolvimento agrário, desde a escolha da semente, a coleta das culturas, até um plano de desenvolvimento logístico para escoar a produção e abastecer o mercado com essas culturas produzidas nessas propriedades. Além disso, portanto, com o próprio processo de urbanização, com a transferência das atividades primárias e agropecuárias em atividades secundárias e terciárias, e, sobretudo, no meu entendimento, aliado à sedução que o espaço rural oferece no contexto de opções para os mais novos que vivem nas propriedades rurais, tem colocado em xeque a própria sucessão familiar no contexto da agricultura familiar brasileira e do espaço rural. E por essas razões, portanto, as indicações geográficas elas podem assumir um papel de reversão desse quadro que se estabelece no contexto nacional. Por essas razões, então, as indicações geográficas elas são entendidas para o Inmetro como um registro, como um fator decisivo para garantir a diferenciação do produto. Ela é uma ferramenta, na visão do SEBRAE, uma ferramenta coletiva de valorização vinculada a determinado território e, portanto, ela é um elemento distintivo de um produto ou de um serviço. Em verdade, as indicações geográficas elas são ativos intangíveis de titularidade coletiva e, de certa forma, elas combatem o processo de mundialização, que favorece, então, hábitos e costumes locais, ela promove o desenvolvimento humano, ela valoriza o meio geográfico, ela informa a procedência, ela estabelece vínculo com o meio geográfico, ela, de certa forma, ela promove a qualidade controlada, processos diferenciados e, de forma geral, portanto, as indicações geográficas, elas identificam, elas reúnem, elas resgatam e consolidam, então, as relações do homem no tempo e no espaço. De forma geral, em grau maior, as indicações geográficas, elas, então, geram a autenticidade do local, porque ela preserva, portanto, a endogenia dos fatores culturais e dos fatores humanos. Em última instância, as indicações geográficas, elas, então, conferem credibilidade ao produto, elas estabelecem estado de competição para o produtor e, finalmente, segurança para
o consumidor. Sob o ponto de vista icônico, né, das grandes estratégias de proteção, nós temos aí o caso da Champagne, né, na região francesa de Champagne, e o Távora, Fernando Lagares Távora, ele traz, e a fonte de pesquisa dele é o Ministério das Relações Exteriores, ele traz que nos termos do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a própria União Europeia, esse acordo de livre comércio, ele reconheceu 220 indicações geográficas do bloco do Mercosul e o Mercosul 355 indicações geográficas. E o acordo ele começa a estabelecer, portanto, o direito de uso da própria indicação geográfica, protegendo o nome. Então, por exemplo, a Champagne, nos termos do acordo, a Champagne ela tem uma phase out, uma descontinuação progressiva de 10 anos. Né? Então, durante 10 anos, a partir da celebração do acordo, os produtores brasileiros poderão usar esse nome, fim do qual, então, ele passa a ter que aplicar um outro posicionamento de mercado. Portanto, o próprio acordo, ele traz um termo de cooperação para esses produtores, e essa é uma das vantagens, né? Ele traz um termo de cooperação para reposicionamento desse produto no contexto das relações de mercado, sobretudo para esses produtores afetados por esse acordo chamado phase out, né? cuja Champagne tem uma phase out de 10 anos. Sob o ponto de vista turístico, a região que abriga, portanto, a produção do champanhe, ela explora a ocupação do tempo livre do visitante, cujo pano de fundo ainda, e como cortina de âncora, tem a história, a arquitetura, a produção, o clima da cidade, os aspectos físicos, o próprio bucolismo rural e urbano, e essa composição ela gera uma atratividade induzida no visitante que estimula de forma memorável a espetacularização dos aspectos físicos, bióticos e humanos do contexto de forma simples e de forma criativa. Ainda no contexto das relações icônicas, de modelos e de produtos icônicos que garantem a origem, nós temos aí, por exemplo, o presunto de Parma, não é? E o parmesão na Itália. O presunto de Parma ele tem uma phase out de 7 anos, não é? E o parmesão, nos termos do acordo, o parmesão e o gorgonzola, eles deixaram claro que, para os produtores que têm essa marca parmesão, gorgonzola, que foram registradas até o ano de 2017, haverá uma autorização de manutenção desse uso prévio, chamado de grandfather, não é? Então, além desses produtos e dessas indicações geográficas famosas, nós temos, por exemplo, o vinho do Porto, em Portugal, nós temos o café da Colômbia, nós temos o pisco do Peru, o orgulho nacional dos peruanos, nós temos o pata negra, o presunto cru espanhol, né? Mas o que eu quero trazer aqui, que nos termos da relação dessas negociações entre a União Europeia e o Mercosul, nós temos aí um avanço das relações comerciais, econômicas, políticas, sociais e ambientais entre os Estados-membros dos dois blocos, né? Ela fomenta as relações internacionais e o comércio exterior. Das aproximadamente 200 indicações geográficas do Mercosul reconhecidas na União Europeia, aproximadamente 38 estão no Brasil e designam, por exemplo, a cachaça, o queijo da canastra, os vinhos espumantes aqui do Vale dos Vinhedos.
Portanto, sob o ponto de vista histórico, não é? O conceito de indicação geográfica ele foi sendo e é construído ao longo da história. E aí nós temos aqui alguns exemplos clássicos. Por exemplo, nós temos aí o cedro do Líbano, né? Lá no livro de Cânticos 3, no versículo 9, o poeta, os autores, eles declamam que o rei Salomão mandou fazer para si um palanquim de madeira do Líbano, né? Mandou fazer uma liteira, um transporte, e ele associa de forma clara, né, que o recurso energético, o material utilizado está associado, é de qualidade, e, portanto, está associado diretamente a uma origem geográfica, neste caso, o próprio Líbano. Não é? Nós temos aqui ainda o mármore de Carrara, não é? Como uma forma de extração no Império Romano. Nós temos o bronze de Corinto na Antiguidade Grega. No contexto, portanto, brasileiro, a ideia do direito industrial, e aí me vem aqui de forma poética, não é? O pau-brasil, por exemplo, mas o direito industrial brasileiro, ele chega no século XIX com a vinda da corte de Dom João para o Brasil. Não é? E em 1809, o próprio Dom João promulga, portanto, o primeiro alvará de patentes. Em 1891, tem a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, que estabelece, portanto, o regime de proteção de marcas, notadamente para indicação de procedência, vai evoluindo até os dias de hoje, com a promulgação do marco de propriedade industrial, por meio da LPI 96, promulgada e assinada por Sua Excelência, o Presidente da República, o Dr. Fernando Henrique Cardoso. Não é? Então, veja que no contexto das indicações geográficas, sob o ponto de vista histórico, nós temos aí uma ferramenta que remonta a um passado histórico. No contexto brasileiro, as indicações geográficas, portanto, elas se tornam um signo distintivo, né? Elas estão esculpidas no direito industrial por meio da LPI 96, a Lei 9.279. Ela, dos 200 e poucos artigos que a lei apresenta, ela reserva no título 4 7 artigos que tratam, portanto, das indicações geográficas e deixa claro que compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial a competência de estabelecer o registro no país, e lá no parágrafo único do artigo 182, ela diz que o INPI ele vai estabelecer as condições desse registro. E aí, em fevereiro de 2019, entrou em vigor a instrução normativa número 95, que revogou a número 95, e no mesmo ano o INPI criou e disponibilizou no seu site o peticionamento eletrônico, que faz com que os interessados, os requerentes, possam protocolar os seus pedidos para o reconhecimento de indicações geográficas. Vejam, já vou falar sobre isso, mas vou antecipar aqui as indicações. No modelo do peticionamento eletrônico do INPI, existem alguns documentos que são necessários apresentar para fazer o requerimento e obter o registro. Então, para a denominação de origem, o requerente ele precisa apresentar documentos, por exemplo, apresentando a qualidade e as características do produto do serviço em decorrência do meio geográfico. Ele precisa apresentar a comprovação da influência do meio geográfico que estabelece essa qualidade, a distinção e a caracterização do produto ou do serviço por meio do meio geográfico. Nas indicações
de procedência, ele pede a descrição, de forma sucinta, ele pede a descrição do processo de extração, do processo de produção, do processo de fabricação do produto ou do serviço, e para os dois casos, a descrição do sistema de controle que o requerente vai estabelecer sobre o processo produtivo e dos produtores associados, o tipo de proibição que será utilizada e quais as sanções que serão aplicadas em caso de infringência das normas estabelecidas. Esse pedido estabelecido no parágrafo único do artigo 182, ele é desenhado em duas fases, em dois momentos distintos. A primeira dela é o exame preliminar e a segunda é o exame de mérito. Ainda, as indicações geográficas, portanto, elas são um mecanismo de valorização dos produtos e dos serviços, não é? Associados ao território, e isso desencadeia, oportuniza o desenvolvimento de arranjos produtivos locais. E na visão de Dorbor, Ladislau Dorbor, ela estimula, portanto, a geração de emprego e renda, ela estimula o empreendedorismo de pequenos produtores, combate a pobreza e as desigualdades, oportuniza, por sua vez, a auto-organização e o desenvolvimento de políticas públicas, e, por minha conta e risco, ela, portanto, diminui a miséria e a fome, a opulência e o desperdício, e, em último grau, ela gera, portanto, humanidades. Não é? De forma objetiva, as indicações geográficas elas promovem a integridade do meio físico e biológico, do uso sustentável dos recursos, ela garante, isso é importante, ela garante a autenticidade por meio do conceito terroir, e aqui não só sobre os aspectos físico-químico do conceito de terroir, mas, sobretudo, de forma abrangente, de forma holística, o terroir construindo identidades e territorialidades que formam um grupo social e que vai distingui-lo de outros grupos sociais. E, finalmente, ela fortalece a integração e o civismo e o reolhar sobre o rural. Perceba, ela fortalece a integração e o civismo por conta de que, se eu estimulo a geração de emprego e renda, se eu oportunizo a auto-organização e eu passo a valorizar os aspectos físicos, bióticos, a história, o uso, a maneira como eu uso os recursos locais, e isso passa a ter um caráter distintivo, as pessoas que moram no local passam a se aperceber dessas transformações e passam a sentir amor. O Tuan, ele fala, né, de um comportamento topofílico, não é? E gera civismo porque ele passa, portanto, a apresentar uma relação de amor, de conservação e de preservação do local. No que toca o reolhar sobre o rural, ele vai romper, ele vai quebrar de forma abrupta e definitiva o olhar que o urbanita tem do meio rural, né? Aquele olhar de que a roça é lugar de pobreza, que a roça, que o espaço rural é um lugar de miséria. E, a partir dessa constatação, portanto, essa integração, esse civismo e essa autenticidade vai gerar, portanto, em último grau, humanidade. No título 4, portanto, no título 4, o artigo 176, ele divide, então, as indicações geográficas em duas espécies. Né? As indicações de procedência, que, então, elas tomam o nome geográfico, tornam, de certa forma, o nome geográfico como centro de produção, de fabricação ou de extração de certo produto.
E as denominações de origem, elas estabelecem, então, a distinção do produto ou do serviço que devem ou que têm exclusividade com o meio geográfico relacionado com as questões humanas. Aqui, portanto, eu trago um panorama de 2016 da quantidade de indicações de procedência no contexto da notoriedade de produto e de serviço e das denominações de origem no contexto do território, das características ambientais que estabelecem a notoriedade e a distinção. De lá para cá, claro, há uma evolução, e nesse contexto nós temos aí a última atualização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, que apresenta, então, 52 indicações de procedência no território brasileiro e 10 denominações de origem, fazendo aí um total de 62 indicações geográficas no contexto brasileiro. Portanto, nós temos aqui um território multifacetado. E aí eu quero pedir licença a cada um de vocês para fazer uma viagem com cada um de vocês, muito embora distante, mas que vocês passem, portanto, a imaginar o território brasileiro, e aí nós vamos fazer um passeio nas 5 regiões brasileiras, começando aí, portanto, pelo Nordeste. Nós temos a uva, nós temos o camarão, nós temos a opala, nós temos a própolis, nós temos os têxteis coloridos, naturalmente, nós temos a tecnologia, nós temos a renda, nós temos o melão, a cajuína, nós temos a cachaça, nós temos o café verde, os bordados, a amêndoa de cacau, mas nós temos também o cangaço e a caatinga. Nós temos a pré-história no Cariri, nós temos o maracatu e as senzalas, nós temos o sincretismo religioso, nós temos as praias paradisíacas, nós temos a culinária com dedê e coentro, nós temos a Santa Dulce dos pobres e nós temos o acarajé. Na região sudeste do país, nós temos a cachaça, nós temos a panela de barro, nós temos o queijo, o artesanato de estanho, nós temos os calçados de Franca, nós temos o gneiss, nós temos o mármore do Espírito Santo, nós temos o biscoito, o café verde, nós temos o inhame, o socol, que é um derivado, um embutido derivado da carne suína do Espírito Santo, nós temos os derivados da jabuticaba, mas nós temos o café e o ouro. Nós temos também a paisagem bucólica e movimentada, nós temos as lembranças do Império, a aventura e a megalópole. No sul do país, nós temos os vinhos, nós temos o arroz, nós temos os doces, a confeitaria, a uva guete, o café verde, o mel, a goiaba, o queijo, nós temos a banana aqui de Corupá, pertinho de Florianópolis, nós temos as uvas de mesa, mas nós temos a colonização europeia, nós temos o tropeirismo, nós temos a Itaipu, os cânions, nós temos a araucária, nós temos a neve, nós temos as cascatas, os campos e as pradarias. Continuando aí nossa viagem pelo território brasileiro, a gente chega, portanto, no centro-oeste do Brasil. Aqui nós temos o café, nós temos o mel, nós temos a linguiça, nós temos o açafrão, nós temos o queijo, mas nós temos o esplendor do cerrado, nós temos o lobo-guará, nós temos a religiosidade, a cultura pantaneira, nós temos as maiores áreas inundadas do planeta e, finalmente, nós chegamos ao norte do país com os peixes ornamentais. A farinha da mandioca no Acre, o guaraná, nós temos o cacau, nós temos o artesanato, nós temos esse artesanato feito especificamente, acho que no Tocantins, o capim, o artesanato com capim dourado, mas nós temos a vida em contato com a Amazônia. Nós temos as comunidades indígenas, nós temos a biodiversidade e a riqueza cultural, nós temos a floresta amazônica, nós temos os rios
caudalosos. Nós temos a disputa espetacular e artística do boi caprichoso com boi garantido. Nós temos o Círio de Nazaré. Nós temos o extrativismo mineral e a Vitória Régia. Portanto, nós temos aí um território, de fato, e eu vou repetir, um território multifacetado. Nós temos um caleidoscópio cultural diversificado, mas eminentemente singular, que gera, portanto, essas identidades territoriais por meio de práticas econômicas e práticas sociais, que, em última instância, apresenta a história humana e natural do povo brasileiro, das riquezas desse país de dimensões continentais, que forma um mosaico que se funde num único organismo, né? Nas visões, Le Goff, no seu livro Por Amor à Cidade, ele diz assim que, portanto, nós temos um lugar de reuniões e de difusões. Então, perceba que no contexto territorial nós temos aí uma diversidade histórica, cultural, de práticas, de características ambientais que formam essa riqueza do patrimônio nacional que pode ser absorvido pelo contexto turístico. Eu trago aqui, portanto, 2 exemplos clássicos para mostrar as diferenças do que são, portanto, indicações de procedência e do que é uma denominação de origem. O primeiro caso, ele vem do Espírito Santo, a entidade representativa é o Centro Tecnológico de Mármore e de Granito. A distinção que conferiu destaque à cidade foi o próprio mármore, não é? A forma como ele é explorado e beneficiado, mármore e granito, ele compreende a delimitação da indicação, ela compreende os municípios de Cachoeira do Itapemirim, Vargem, que somam aí 1 milhão e quase 300 mil quilômetros quadrados, e há um destaque aí para as rochas ornamentais de alto conteúdo tecnológico. Então, aqui nós temos o saber fazer, como é explorado e como é processado esse produto no contexto das indicações geográficas. O segundo caso não poderia ser diferente, vem aí do Oeste Baiano, né, com a Associação dos Produtores de Aguardente de Qualidade da Microrregião de Abaíra, cuja principal distinção é o saber fazer também, que resulta nesse produto de qualidade, cujo buquê apresenta-se de forma adocicada e saborosa, né? No processo produtivo, ele é estabelecido em 3 fases, ele despreza a cabeça e a cauda, e ele fica, portanto, só com o coração, que dá, então, esse buquê diferenciado, e a delimitação corresponde aí à região da Chapada Diamantina, de Abaíra, Jussiapê, Mucugê e Piatã. O próximo exemplo vem de denominação de origem, ele vem lá das Alagoas, com a União dos Produtores de Própolis Vermelha, e a distinção, portanto, é a própria cor avermelhada que dá nome à própolis. Ela estabelece lá no seu complexo estuarino lagunar, e a qualidade, portanto, do componente geográfico são os próprios componentes químicos e farmacológicos que, a partir das substâncias resinosas, gamosas, balsâmicas, colhidas pelas abelhas, dão, portanto, essa característica avermelhada à própolis das Alagoas. E, finalmente, então, aqui nós temos o Vale dos Vinhedos, aqui no vizinho a Santa Catarina, com a associação, a entidade representativa é a Associação dos Produtores de Vinho, também foi a primeira, eles hoje são uma denominação de origem, mas foi, portanto, a primeira indicação de procedência registrada no Brasil, né? Aqui, as características do solo, do clima, o padrão térmico e o manejo das vinhas e da própria vitivinicultura, ela imprime essa personalidade ao produto e compreende aí uma região de quase 73 quilômetros quadrados, envolvendo aí os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul.
Perceba, portanto, então, que se, por um lado, quanto mais a cidade se expande para as suas bordas, no chamado efeito centro-periferia, mais sinais de entropia essas cidades vão estabelecendo e, portanto, mais difusas elas se tornam e, provavelmente, maior será a perda da qualidade da experiência humana sobre o meio ambiente. Então, se, por um lado, quanto mais a cidade se expande para as suas bordas, por outro lado, quanto mais as indicações geográficas são identificadas, requeridas e registradas, maior será a perspectiva e a probabilidade de conservação e preservação dos aspectos físicos e bióticos, do modo de produção, dos costumes, do saber fazer, das crenças, da história, da forma como esses grupos sociais ocupam, exploram e gerenciam os seus lugares, como eles imaginam hoje e o futuro aquele local, e, portanto, maior será o estímulo para o desenvolvimento de propriedades rurais familiares que podem desenvolver estratégias de competitividade, de diferenciação e de sustentabilidade, absorvendo essas outras ruralidades à luz de Pafunda no meio rural, por meio desse pluriativismo desencadeado pelo novo rural brasileiro. Portanto, o protagonismo que as indicações geográficas elas desencadeiam na agricultura familiar e especificamente nas propriedades rurais familiares, elas desencadeiam o alargamento da apropriação social e do recurso coletivo e co-criativo, primando e estimulando, por um lado, o desenvolvimento agrícola no contexto do viés da produção e da produtividade agrícola, e, por outro lado, no desenvolvimento rural pelo viés da otimização do ambiente rural. A ideia desse desenvolvimento agrícola e rural, a soma desses dois aspectos, gera, portanto, a tramitação para uma economia sustentável, com base na extensão rural, com base na pesquisa tecnológica e, sobretudo, na gestão, nos fundamentos da gestão que vão gerar, então, vão proporcionar à própria agricultura e às propriedades rurais familiares acessar novos mercados de forma competitiva, de forma diferenciada e de forma sustentável. Ignácio Sachs, ele, em um dos seus textos, ele disse que, de todas as regiões do planeta, o Brasil provavelmente é o território com o ambiente mais apropriado para o desenvolvimento da agricultura em decorrência do clima, do seu vasto território, da sua rica hidrografia, da composição dos seus solos. E aí ele diz que os primeiros descobridores, provavelmente, quando aportaram aqui, eles não duvidaram de ter encontrado o paraíso. A ideia desse alargamento da apropriação social como recurso coletivo, co-criativo, ela estabelece, portanto, uma extensão de todos os direitos humanos, de uma cidadania universal. Otávio Iliani, um sociólogo paulista de Ribeirão Preto, ele diz que a cidadania do cidadão do mundo está apenas em esboço. Está sendo tecida, está sendo construída. E esse alargamento da apropriação social como recurso coletivo, repito, ele estimula essa extensão de todos os direitos que nós temos visto serem, de certa forma, cerceados no seu bojo e na sua estrutura. Portanto, a potencialização desses aspectos econômicos, dos aspectos sociais, dos aspectos tecnológicos, políticos, dos aspectos culturais, dos aspectos ambientais, de certa forma, eles se tornam matéria-prima para o desenvolvimento do turismo rural, entendido aqui no Brasil como um conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural
comprometido com a produção da agricultura para agregar valor aos produtos e serviços, resgatando, promovendo o patrimônio cultural e as comunidades de entorno. Então, perceba, para a Organização Mundial do Turismo, a Organização dos Estados Americanos, para o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e tantas outras instituições de peso, o desenvolvimento da atividade turística por meio do protagonismo das indicações geográficas se tornam atividade estratégica, estimulam a preservação e gera, portanto, a solidariedade das pessoas. Em verdade, o que eu quero apontar aqui é que o que está em jogo definitivamente não é somente a permanência da agricultura familiar ou do agricultor familiar no seu contexto, mas, acima de tudo e, sobretudo, o futuro do Brasil rural, que reúne, de forma extraordinária e gigantesca, uma biodiversidade magnífica. Portanto, ele se torna uma atividade estratégica porque a agricultura familiar e os seus membros, portanto, tornam-se guardiões da paisagem, do bucolismo e das tradições, e o que há de melhor nesse contexto, de fato, é o modo de viver desses grupos sociais. Ele gera emprego e autoemprego e, portanto, ele é peça-chave para erradicar injustiças sociais de todas as ordens. Nesse sentido, o turismo rural motivado, né, o protagonismo das indicações geográficas, como uma atividade estratégica que estimula a preservação e gera solidariedade das pessoas, ele gera, então, em última instância, integração e interdisciplinaridade. Essa integração e essa interdisciplinaridade, portanto, elas vão, então, de certa forma, elas vão integrar a oferta turística. E quando tu consegues integrar e estruturar a oferta turística, tu vais diminuir, em primeiro momento, a precariedade em acessibilidade. Por outro lado, tu vais oportunizar o desenvolvimento de projetos de melhoria de infraestruturas, tu vais reposicionar o produto turístico no mercado, e esse reenquadramento e essa recomposição do produto turístico, ela vai gerar mais experiências memoráveis, ativas, que vão fazer com que o usuário tenha o desejo de retornar, porque estabeleceu mecanismos que impulsionam o bem-estar psíquico, social e ambiental. Ainda, essa integração e essa interdisciplinaridade, ela estimula o empreendedorismo. E nesse sentido, todos nós temos um sonho, né? Nós queremos acreditar lá no fundo das nossas almas que nós queremos e que nós podemos fazer a diferença, né? E é justamente essa diferença que eu chamo de vantagem do vencedor, que é o desafio de reestabelecer, de restaurar os sonhos, né? E isso destrói a ordem econômica tradicional, introduz novos produtos e serviços por meio do estímulo da criatividade. Além da integração da oferta turística, além do estímulo ao empreendedorismo, nós temos também o apoio à organização de segmentos, porque a partir do momento que tu estabeleces, então, um amplo estudo diagnóstico do local, tu passas a entender, projetar quais são os requisitos do produto e do serviço necessários para, então, a integração dessa oferta turística com desenvolvimento de novos produtos. Tu passas a entender com muito mais claridade e luz os desejos e as necessidades dos clientes, dos produtores, da cadeia produtiva. Tu passas a classificar os grupos
com necessidades diferenciadas para consumo de produtos semelhantes e, finalmente, tu identificas os papéis de compra, quem tem, qual é o papel que cada um exerce no processo de aquisição desses produtos. Além, volto a frisar, da integração da oferta, do estímulo ao empreendedorismo, do apoio à segmentação, né, à organização de segmentos, tu tens aí o estímulo e a identificação para a valorização do produto, em dois termos. O valor econômico que ele estabelece, mas, sobretudo, o valor social, né, de topofilia na visão de Ifutuan, não é? Mas ele gera, portanto, e ele estabelece essa valorização por meio da difusão das raízes, né? Ele faz ver aquilo que está encoberto, aquilo que eu não consigo enxergar, né? Geoffrey Dumazedier, ele fala sobre os antolhos intelectuais, está na minha frente, eu não consigo enxergar. Então, ele favorece ver aquilo que está encoberto. Ele identifica, é possível, por meio desse amplo diagnóstico, identificar o que é positivo, o que é uma oportunidade, o que é uma fragilidade, o que é positivo e negativo no contexto, por exemplo, da própria jornada do usuário e, portanto, eu passo, nesse contexto, a identificar esses aspectos e a valorizar novos ativos intangíveis e, finalmente, portanto, eu desencadeio uma rede de desenvolvimento local por conta de que eu vou gerar nesse caleidoscópio uma união e sinergismo. Eu vou estabelecer convergência de esforços e a implantação dessas redes de desenvolvimento local, acima de tudo, elas vão dividir as funções na cadeia produtiva, e isso é muito importante, diminui custos, né, e traz benefício para todos os agentes envolvidos. E, em instância maior, ela gera integração e cooperação. Na verdade, quando a gente fala de redes, né, de desenvolvimento de redes, nós temos aí, por exemplo, o caso da Emília-Romana, com a batata da Bolonha, na Itália, que era considerada, entre 21 regiões, aquela que encontrava-se na 18ª posição no ranking de regiões ricas. E com a implantação do conceito de desenvolvimento local e de rede, ela saiu do 18º lugar e foi para a impressionante marca da 2ª região mais rica da Itália. Esse relato está no livro do professor Casarotto, não é? Que fala sobre o caso da batata da Bolonha. E um outro caso nós temos aí na Dinamarca, por exemplo, na década de 80, quando em torno de 3.500 pequenos produtores, eles se uniram, aplicaram os conceitos de integração, de sinergismo, nos fundamentos do cluster, né, na visão do professor Michael Porter, da Harvard Business School, mas aplicaram esse conceito de desenvolvimento local e conseguiram eliminar em nível zero o déficit comercial daquela região. Portanto, a potencialização, a soma da integração da oferta turística, do estímulo ao empreendedorismo, da organização de segmentos, da valorização do desenvolvimento de redes, desencadeado por essa integração e interdisciplinaridade, ela vai, em último grau, estabelecer a potencialização dos fatores de produção. Ainda poderíamos trazer aqui os casos, na visão do professor Mário Petroc, faleceu agora há pouco tempo, da Faculdade da Federal do Espírito Santo, os diversos casos que ele traz de polos, né? E aí ele não traz o nome de desenvolvimento local, mas de polos, né? De aglomerações no contexto do território brasileiro, do Pará, do Espírito Santo, o próprio polo de desenvolvimento do Nordeste brasileiro, que é um dos mais ricos e famosos que nós temos. Então, ele estabelece, portanto, e potencializa a combinação desses fatores de produção. Portanto, as transformações
né, que ocorrem no interior dessas unidades produtivas causadas por esse novo rural, por essas transformações econômicas, políticas e sociais, ela gera uma divisão social do trabalho dentro das propriedades rurais. Elas são divididas em atividades agrícolas e atividades não agrícolas. E é especificamente no contexto das atividades não rurais, das atividades não agrícolas, que eu quero me ater aqui, por conta de que o usuário, o indivíduo que mora nessas propriedades, ele vai passar a utilizar o seu tempo livre, resultante desse avanço tecnológico de práticas processuais para as atividades agrícolas, com o uso da criatividade e da inovação como uma expressão da capacidade do ser humano em reformar o meio em que ele habita e circula, e esse processo gera uma migração para uma economia mais humana, uma economia mais sustentável, uma economia, em último grau, uma economia solidária e criativa, né? Portanto, esse conceito causado, em grande medida, por consumidores mais seletivos, por consumidores mais exigentes, estabelece, então, nessa relação entre esses dois compostos, propriedades rurais, seus membros, e o mercado consumidor, um processo co-criativo, cujo uso da criatividade e da inovação serão os fatos marcantes dessa expressão do homem em desenvolver. E aí nós temos casos e mais casos de plataformas de cocriação. Nós temos a Dell, nós temos a Fiat, nós temos a Starbucks Coffee, nós temos a Natura, nós temos o Cirque du Soleil, que abre uma plataforma cocriativa para definir temas para os próximos shows, que vem passando agora por problemas seríssimos por conta da pandemia, não é? Mas, efetivamente, esse uso criativo e da inovação por meio de um processo cocriativo, nessa parceria consumidor seletivo e mais exigente com o produtor, no contexto dos aspectos cocriativos, nós vamos ter aí, na perspectiva do cliente, por exemplo, um espaço baseado na experiência do cliente, em experiências memoráveis, em experiências ativas, né? Na perspectiva do produto, nós temos um espaço baseado na inovação e na inovação, na ideação, né? Desenvolvendo novos produtos. Na perspectiva dos negócios, nós temos um espaço baseado na otimização de taxa de crescimento. E na perspectiva da, por exemplo, segurança alimentar, nós vamos ter um espaço baseado em normas de produção, de transporte e de armazenamento. Portanto, o uso da criatividade e da inovação como uma expressão da capacidade do ser humano em reformar o meio em que ele habita, ela se dá em decorrência desse processo de diversidade que essa transformação desencadeia no meio e, portanto, vai eliminar uma visão individualista e os atores vão passar a absorver uma abordagem simbiótica, uma abordagem coletiva que vai proporcionar, portanto, mudança, né? Um processo natural de convergência da necessidade, de desejos e de necessidades e desejos que vão transformar, então, as preocupações, os interesses e as atitudes, que vai, então, desencadear um processo de aprendizado causado por essa perturbação que a diversidade de opções e da necessidade de mudança desencadeia no meio, e isso vai gerar aí uma postura, uma perspectiva maturativa. Monteiro Lobato ele diz que um país é construído por livros e por homens, né? A capacidade
cognitiva, mental, de reunir esforços, de criar, de inovar, como uma expressão máxima da capacidade humana no meio. E isso, portanto, gera essa capacidade maturativa na adaptação, que é a consagração. É o ápice desse processo de transformação, que não é permanente, mas é uma nova postura. E isso, na visão de Hawkins, gera uma ecologia criativa que oportuniza, portanto, a integração e o compartilhamento e, em última instância, agrega valor e sustentabilidade às coisas, aos produtos, às formas de viver do espaço rural brasileiro. Nesse contexto, essa ecologia criativa, desencadeada, então, pela diversidade, mudança, aprendizado e adaptação, cria, no contexto das relações produtivas, né, do espaço rural brasileiro, das propriedades lá no local, né, com uma diversidade de produtos, uma diversidade de formas de viver em cada canto da região desse país, de dimensões continentais, do que eu chamo de propriedades rurais, familiares, turísticas, que são aquelas propriedades que estimulam e oferecem a tradição da ruralidade ressignificada, autêntica e atualizada. Elas têm, nos aspectos físicos e nos aspectos bióticos, na história, no saber fazer, no cotidiano da vida campesina, no artesanato, na culinária, nas crenças e nos mitos, os principais ativos que vão conferir, portanto, competitividade, diferenciação e sustentabilidade e vão promover arranjos produtivos locais, tornando-os, portanto, protagonistas de suas próprias histórias, dando a esses grupos a perspectiva de absorverem esses direitos universais e sem que eles percam, portanto, a sua essência e a sua identidade de cada região desse país, volto a frisar, de dimensões continentais. Nesse sentido, já estou encerrando, a pergunta que fica no ar é, portanto, como reestruturar e qualificar o patrimônio turístico rural nesse contexto de intensas transformações, cujo protagonismo das indicações geográficas oportuniza, então, o desenvolvimento de humanidades, de uma economia criativa, sustentável, solidária. Não é? Uma das respostas que eu tenho na minha visão de pesquisador, né, na minha humilde percepção, uma dessas possibilidades é a implantação do que eu chamo de sistema de referência de planejamento de rotas turísticas, um modelo circular dividido em 4 fases, né, cuja gênese inicia na fase de imersão, eu passo para a fase de criação, da fase de implementação e controle, um modelo dividido, portanto, em 4 fases e 11 etapas, que identifica, procura, num contexto maior, identificar os atributos locais, os processos produtivos, os aspectos naturais, e esses 3 elementos geram unicidade e diferenciação e permitem, portanto, integrar pessoas, projetos e produtos, fazer com que essas pessoas compreendam as suas relações espaciais, gera unidade familiar, altera o perfil do emprego, não é? Mas isso é um assunto para, quem sabe, um próximo tema, um próximo encontro, e, nesse sentido, eu quero, desde já, agradecer mais uma vez ao convite formulado, a indicação do professor Felipe Bonfim, e dizer que, para a produção dessa exposição, foram utilizados 4 livros,
7 artigos, 15 teses e dissertações, duas leis e 7 sites. Muito obrigado, eu estou à disposição para eventuais perguntas. Obrigada, professor. Primeiramente, parabenizamos o professor Dr. Zaque pela excelente explanação. Durante a apresentação foi possível viajar no Brasil, né, e verificar a sua diversidade regional. E nos localizamos pelas indicações geográficas trazidas aí pelo senhor, né, por meio do protagonismo das regiões, com as suas peculiaridades. E aí a gente tem algumas perguntas aí para o senhor, a gente vai seguir a ordem, né, que elas foram surgindo. E aí o professor Dr. José Cláudio Rocha, ele pergunta, né, quais são os impactos éticos que devem ser observados em uma pesquisa de indicação geográfica, a exemplo de expulsão de populações tradicionais e o aumento dos preços de imóveis rurais e urbanos, e quais as medidas, né, para controlar esses efeitos. E ele aproveita para dizer que o senhor fez uma excelente exposição. Obrigado pela pergunta, professor. Veja, no contexto ético, né, por exemplo, a experiência que eu vou trazer a experiência que eu tenho, né? Quando a gente vai fazer levantamento, né, dos atributos locais, históricos, dos processos produtivos, dos aspectos naturais, nós vamos despidos de todo e qualquer juízo de valor. Né? Eu sou um intruso no meio de um novo grupo. Gente, eu encontrei no distrito de Humildes, em Feira de Santana, uma igreja, um templo religioso feito de palha e biomassa de poda urbana. Tá? Lindo na sua essência. Então, o primeiro aspecto é ficar livre desse juízo de valor que nós carregamos. Segundo, valorizar a etnoecologia, valorizar o conhecimento de cada indivíduo e de cada local naquele ambiente em que tu és o intruso. Sob o ponto de vista de projetos que envolvem as unidades de ensino superior, as instituições de ensino superior, esses projetos, quando aprovados, eles passam pelo Comitê de Ética, que, então, garantem que esses riscos sejam minimizados. Sob o ponto de vista econômico, evidentemente que, a partir do momento que há uma valorização do espaço rural, não é? Há uma tendência de sobrepreço. Mas o que não se quer justamente aqui é que essa valorização faça com que o agricultor venda a sua propriedade e migre para a cidade. Muito pelo contrário. Eu vi, ao longo das pesquisas que nós fizemos aqui, que, pelo contrário, né, o valor da propriedade, os investimentos em melhoria infraestrutural, tecnológica para o desenvolvimento da agricultura familiar fizeram, inclusive, com que os mais novos que foram para a cidade, motivados por essa horda dourada que a própria cidade oferece em termos de opção, retornaram para o campo por ter um ambiente mais valorizado, mais rico e com uma qualidade de vida mais atraente. Não sei se respondi, professor. Certo. Então, vamos para a pergunta do Luciano Costa. O senhor concorda que toda a comunidade tradicional de matriz africana, terreiro de candomblé, também sejam espaços culturais e turísticos? Caso seja afirmativo, por quê? Sim, sem sombra de dúvida, né? Valorizando eu tenho uma preocupação, Luciano, muito grande, né? Em não
não permitir, e aí, voltando ao questionamento do professor Cláudio, que as comunidades tradicionais, as pequenas propriedades, se tornem vitrines, não é? O playground do urbanita. Então, nós temos que ter muito cuidado no desenvolvimento de novos produtos turísticos nesse contexto. Evidentemente que eu vejo com muito bons olhos, né, a perspectiva dessas comunidades de se transformarem, sim, de apresentarem atratividade para o desenvolvimento da atividade turística, desde que, né, volto a frisar, seja aplicado um projeto que possa valorizar, né, resgatar esses aspectos históricos culturais sem que ele perca a sua identidade própria. Se isso ocorrer, nós estamos gerando um etnocentrismo invertido e esse é um dos piores males que eu tenho visto acontecer aí no desenvolvimento de pequenos grupos produtivos. Ok. Temos também uma pergunta aqui de Carlos Soares Sobrinho Júnior. Primeiro, ele parabeniza o senhor e pergunta: alguns termos ora ditos na modernidade não estão sendo os mais propalados, né, ou seja, divulgados, nessa fase da pós-modernidade, como, por exemplo, a reforma agrária. Essa categoria socioeconômica e política, uma vez adotada na sua plenitude, não contribuiria para o fortalecimento e valorização das indicações geográficas, para o desenvolvimento, integração e sustentabilidade local e regional? Sim, de certa forma, eu não vejo dificuldade, né? Só que, veja, a indicação geográfica, ela é um signo distintivo de natureza coletiva, esculpida em direito industrial. Eu tenho que requerer e comprovar. Somente a reforma agrária eficiente, sustentável, não permite, pelo menos pelas leis brasileiras, não permite dar uma indicação, muito embora a indicação geográfica, a ideia do made in, ela se estabelece no contexto mundial. Quando tu pegas um produto qualquer e tu vê ali made in Japão, made in China, ela é uma forma de indicar a sua origem. Mas a reforma agrária por si só não permite o estabelecimento da formação de indicações geográficas, no meu entendimento, talvez. Mas que é uma maneira, sobretudo, de estabelecer o incentivo para ampliar o número de indicações geográficas no contexto brasileiro, não resta a menor dúvida. Interessante que Banunas, há um livro do Banunas, Poder Dever da Polícia Administrativa, e aí no contexto de auditor fiscal, nós utilizamos muito essa relação do poder-dever de polícia administrativa. No seu livro, ele traz a figura do Erpadinata, né? E os Erpadinatas, eles se apresentavam como os agrimensores, os engenheiros agrimensores do faraó, né? E a cada momento que o Nilo transbordava, né, os Erpadinatas entravam em ação a fim de redistribuir as áreas inundáveis e irrigadas para uma equitativa proporção de distribuição do solo arável e irrigado para a produção e riqueza do próprio faraó. Então, eu vejo com muito bons olhos, mas eu quero só salientar esse aspecto, né, que é importante observar que as indicações geográficas elas são regidas por lei neste país, né? Há fundamentalmente a necessidade de um peticionamento e da comprovação do requerente da vinculação, no caso da denominação de origem, para os aspectos químicos, físicos da região e das indicações de procedência
do saber fazer no processo de exploração, produção, beneficiamento do produto ou do serviço. Certo. E encerramos o ciclo de debates com um comentário que o Luciano Costa fez. Logo após, o senhor poderá fazer as considerações finais e Juliana poderá aí, então, fazer o encerramento. O Luciano fala que Monteiro Lobato esqueceu que a sociedade sempre foi criada por mulheres guerreiras, né? Mas ele entende que não reconhecia os saberes, né, coloniais, e parabeniza o senhor. E nós parabenizamos, né, a excelente nação. Muito obrigado. O senhor poderá falar, professor. Então tá, eu quero... Para a gente poder fazer o encerramento desse ciclo de debates, e logo após a gente passa a palavra para a Juliana, que verificará se os professores Dr. José Cláudio Rocha ou o professor Luiz Rocha querem falar alguma coisa, e a gente depois encerra. Tá bom, eu quero, mais uma vez... Eu estou mais tranquilo agora, tá, gente? Eu estava bastante nervoso, eu confesso a vocês que foi uma semana bastante tumultuada para mim, por conta da aproximação desse dia, desse momento, né? Falar para um grupo de notáveis aí como vocês não é tarefa fácil. Eu estou bastante feliz, bastante realizado, né? Tenho grandes amigos na Bahia, né? Eu amo essa terra, né? O hino de Feira de Santana diz, né? Nessa terra aprendi, né? Então eu fico muito, 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 muito feliz por estar aqui. Senti falta da voz doce, né? Do timbre gostoso da professora Ju, acho que é a professora Ju, né? Com a sua voz, a sua melodia. Diz a ela que eu quero chamar a atenção dela, porque ela não nos brindou hoje com a sua voz adocicada, né? Mandar um grande beijo para todos vocês, obrigado pela mediação, Ju e Geisa, vocês foram extremamente brilhantes. Agradecer aos professores doutores Luiz Rocha, professor Cláudio, professora Denise, por esse convite, e me colocar verdadeiramente à disposição de vocês, o que vocês precisarem aqui em Florianópolis. Quando vierem aqui para o Sul, não venham ver para a gente comer e quando vierem, ligarem para mim, me procurarem, e com maior satisfação e apreço eu vou procurar estar ao lado de vocês. Um grande beijo no coração de vocês, muito obrigado para cada um. Os professores Luiz, José Cláudio, quer falar alguma coisa? Vocês querem falar ainda? Eu só queria falar. Obrigado, professor. Da mesma forma, nós estamos à disposição aqui. Estão me ouvindo? Sim, professor Luiz. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos que participaram aí dessa atividade, é a nossa quarta jornada aí do ciclo de palestras. Quero cumprimentar também as mediadoras pela excelente mediação nesse processo, né, não só nesse momento, mas durante toda a semana organizando a atividade. Quero também cumprimentar o professor, parabenizá-lo pela excelente exposição. Professor, há uns 10 dias atrás, quando me mandou o tema, e eu estava numa outra atividade, ele me perguntou se eu tinha gostado da temática. Eu já tinha gostado, mas não tinha podido responder a ele. Ele disse que já estava ansioso, e eu imagino que parte
desse alívio, dessa tranquilidade, é exatamente por ter feito uma excelente exposição. Acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui e que a gente quer continuar desenvolvendo. E quero dizer também que é uma satisfação e um prazer encontrar o professor nesse processo, né, através da indicação do professor Felipe, que inclusive pediu desculpas, mas teve que participar de uma reunião e por conta disso não pôde se despedir para não atrapalhar a exposição do senhor, e dizer que é importante que a gente consiga manter esse intercâmbio dependente do ciclo de palestras e que futuramente a gente possa, né, com essa situação da pandemia já resolvida, estabelecer uma parceria no sentido do professor e do seu grupo estar vindo a Salvador, né, e da gente também estar indo a Santa Catarina, conhecer essas realidades mais de perto e quem sabe até pensando alternativas, não só para Santa Catarina, para Bahia, mas proposições para o Brasil, nessa expectativa de tornar esse cenário, essa sociedade mais humana, mais justa, né, e, sobretudo, valorizando aquilo que é particularidade de cada região, né, que eu acho que é extremamente importante isso que o professor citou, sobretudo falando aqui da Igreja de Humildes, né, às vezes os nossos olhares não estão atentos para essas particularidades, né, de cada cidade, de cada região. Então fica aí, professor, o convite e o agradecimento pelo seu aceite desde o primeiro momento. Foi uma satisfação assistir a sua exposição e espero reencontrá-lo em breve, remotamente ou presencialmente, para que a gente possa dar continuidade a esse debate. Então, em nome do CRDH e de todos os seus membros, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né, não só pela atividade, mas pela simpatia no lidar conosco no dia a dia. Muito obrigado. Beijo. É isso mesmo, a gente agradece mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse novo momento, nesse novo formato, para a gente também é novidade, sobretudo para mim. E a gente pede a vocês que divulguem os nossos eventos, que compartilhem, que estejam presentes também na próxima semana. Na próxima semana a gente terá a temática da quarta-feira de Economia Criativa e Cidadania, Diagnósticos e Reflexões. Aqui presente também estará o nosso colega que vai mediar esse trabalho, que é de Fábio Freitas, e os mediadores serão os professores Gilberto Batista e o professor Luiz Rocha. Então, novamente, nós agradecemos ao senhor, professor Giancarlo, pelo carinho, simpatia e por tudo que já foi colocado aqui. Um grande abraço virtual para o senhor e para todos os presentes, novamente, nós agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, um beijão para todo mundo. Até quarta-feira que vem nós estamos aí de novo, tá? Tudo bem. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.